Olá, concurseiro de todo o Brasil, conectado aqui com o Complexo de Ensino Renato Saraiva. Prosseguiremos no estudo dos atos administrativos. Lembrando sempre os nossos contatos para caso você queira entrar em contato para tirar suas dúvidas. Então, o nosso contato principal aqui do SES, o Plantão de Dúvidas. Tem meu site, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, projetoadministrativo.com, vídeos animados e muitas dicas de direito administrativo. Então, estou lá à sua disposição, vamos interagir. Atos administrativos, na aula passada nós vimos as espécies de atos administrativos, aliás, nós vimos os atos administrativos, o conceito de ato administrativo, vinculação e discricionariedade, estudamos os elementos e os atributos. Hoje vamos para as espécies, classificações, revogação, anulação, convalidação. Primeiramente, classificação dos atos administrativos. As classificações dos atos administrativos seguem vários critérios. Esses critérios estão previstos na legislação? Não, são critérios estabelecidos na doutrina. Então, os doutrinadores, analisando a prática administrativa, a legislação, eles elaboraram, segundo vários critérios, as espécies de atos administrativos no que tange às classificações. Então, na telinha, vamos para a primeira classificação. O primeiro critério é quanto aos destinatários do ato administrativo. A quem se destina o ato administrativo? O ato administrativo se destina a um contribuinte infrator da legislação tributária? O ato administrativo é destinado ao público interno de uma repartição pública, de um órgão público? Então, quem são os destinatários? Esses destinatários, eles podem ser gerais quando são indeterminados. É um ato administrativo destinado a toda e qualquer pessoa interessada. Já o ato administrativo pode ser individual, quando nós tivermos o direcionamento do conteúdo jurídico desse ato para uma ou mais pessoas especificadas. Então, quando eu falo ato individual, não significa para uma pessoa, mas para pessoas específicas. Então, temos aqui, para ficar claro para você, os atos administrativos se subdividem em gerais, quando os destinatários são indeterminados. Por exemplo, a publicação de um edital de licitação no Diário Oficial. Esse é um ato geral, porque ele atinge todos os possíveis interessados em um determinado certame licitatório. Os atos gerais, então, têm essa característica que você vai ver aqui. É destinado a pessoas indeterminadas. Não importa quantas pessoas podem ser atingidas, beneficiadas ou ter o ato administrativo simplesmente direcionado a elas. Conforme eu expliquei, o ato administrativo também pode ser individual. Atos individuais diz respeito a destinatários determinados. Então, o individual não compreenda por uma pessoa, é uma ou mais pessoas. Veja que aqui eu tenho um ato administrativo destinado a um destinatário individual, uma pessoa, mas eu poderia ter feito outra pessoa aqui, usando essa mesma técnica milenar de desenho que eu utilizei aqui, utilizando figuras geométricas. A partir daqui, eu teria ainda um ato individual, desde que essas duas pessoas fossem determinadas. Então, por exemplo, um auto de infração. Quando se lavra um auto de infração, esse auto de infração pode ser lavrado contra um contribuinte ou contra dois contribuintes. Um pode ser solidário. Essa semana mesmo, na nossa equipe, nós lavramos um auto de infração contra a empresa e contra um dos sócios da empresa, que provamos na instrução do auto de infração que era uma pessoa que havia agido com excesso de poder, com infração à lei.
e, portanto, ela foi solidarizada com base no artigo 135 do Código Tributário Nacional por atuação irregular. Você vai ver isso em direito tributário. Mas o aspecto administrativo desse auto de infração foi um ato individual, porque especificou destinatários determinados, o contribuinte pessoa jurídica e o seu sócio pessoa física. Outra classificação. Os atos administrativos podem ser classificados segundo o critério do alcance. E esse alcance, ele pode ser interno ou externo. Aqui muito tranquilo. O ato de alcance interno, o alcance desse ato é apenas intramuros, ou seja, dentro dos órgãos públicos, dentro da administração pública. São atos que, em geral, vão atingir apenas os servidores e empregados públicos daquele órgão ou entidade da administração pública. Nós temos também os atos externos. Esses atos externos já vão atingir pessoas que estão fora da estrutura da administração pública. No exemplo anterior que eu trouxe, do auto de infração, ele é um ato externo. Por quê? Porque atinge o contribuinte que não pertence à estrutura da administração pública. Mas se tiver uma orientação da diretoria da administração tributária de determinado estado para os fiscais da fiscalização direta de tributos submeterem seus trabalhos a uma comissão de controle de qualidade, nesse caso, nós temos um ato interno, porque é dirigido ao público interno. Esse controle de qualidade deverá ser realizado pelos fiscais em relação aos trabalhos que desenvolvem. Ou seja, é um ato interno, porque é dirigido apenas aos fiscais. Veja, então, aqui uma ilustração para melhor compreensão. Então, o alcance dos atos internos é justamente apenas o órgão, a entidade e os agentes que ali atuam. Se aqui fosse esse círculo a administração pública, o ato interno só teria esse alcance aqui. Os atos externos vão atingir os administrados. Então, você vai encontrar aqui um ato externo que atinge os administrados, porque está sendo de efeito externo, está sendo direcionado a pessoas que estão fora da estrutura da administração pública. Veja que o ato externo, para produzir efeitos, muitas vezes ele tem que ser publicado. Alguns bastam ser notificados pessoalmente, individualmente ou de alguma forma direta ao destinatário do ato. Por exemplo, um auto de infração, você vai notificar o contribuinte daquele lançamento, daquela imposição de multa e daquela exigência eventualmente de tributo, você vai notificá-lo pelo domicílio eletrônico desse contribuinte, ou seja, por via eletrônica, ou por via postal, ou até pessoalmente. Só em último caso que você vai fazê-lo pelo diário oficial, caso ele esteja num local inacessível ou não seja encontrado. Agora, há atos externos que precisam ser publicados. O edital de um concurso, o edital de uma licitação, são atos externos que necessitam de publicação. Os atos internos, já a regra é que não precisam ser publicados na imprensa oficial. Bastam atos, documentos circulares internos para que se dê conhecimento desse ato a todo o público interno. Mas não é incomum se publicar atos internos na imprensa oficial. Por exemplo, a licença-prêmio de um servidor, embora seja um ato individual, interno, destinado a um servidor específico, isso é publicado no diário oficial, e é um ato interno. Então, gente, não vamos confundir o seguinte: a publicidade, ela pode ser geral ou ela pode ser individual. A publicidade geral ela é publicada na imprensa oficial. Em muitas situações ela é exigida.
Em outras situações, ela não é exigida. Não vamos confundir publicidade com publicar. Publicar é você colocar aquela informação, inserir aquela informação numa edição do Diário Oficial. Agora, quando eu falo em publicidade, a publicidade não necessariamente é pelo Diário Oficial, embora algumas vezes seja exigido que se publique na imprensa oficial. Às vezes até em jornal de ampla circulação local, tal como acontece na parte judiciária, muitas vezes exige-se a publicação em jornal de ampla circulação local. Nas licitações, publicam-se os editais em jornais. Então, nós temos aí a publicidade de diversas formas. Publicar é uma delas. Mas, fechados esses parênteses que abrimos aqui para falar um pouquinho de publicidade, mais uma classificação. Eu tenho também a classificação quanto ao objeto. Aqui nós temos os atos de império, os atos de gestão e os de expediente. Os atos de império são aqueles em que a administração ela está em supremacia em relação ao administrado. Falamos aqui do auto de infração. Eu posso falar num ato normativo, numa norma de trânsito que a administração, por exemplo, lá o COTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele pode expedir uma norma dirigida a todos os motoristas. Então, nós temos sim a administração em supremacia em relação ao particular, atos de império em muitas situações. Agora, nós temos atos que chamamos de gestão. Esses atos de gestão, nesses atos de gestão, a administração não está em supremacia em relação ao particular. No ato de gestão, a administração está em condições de igualdade em relação ao particular. Aqui no ato de gestão, você se lembra que falamos ontem, quando eu falei na aula passada, dos atos da administração, que não são atos administrativos, porque aqui a administração não está em supremacia em relação ao particular. É esse ato de gestão. E temos ainda os atos de expediente. O ato de expediente, ele é expedido apenas para dar andamento aos procedimentos administrativos. São atos que não têm nenhuma carga de decisão, que não alteram nada na vida de ninguém. São atos de expediente, de andamento, tá? Então, aqui é a administração futebol clube. Vamos lá. Um processo está nas mãos da autoridade que recebeu em protocolo. Então, a pessoa, funcionário do atendimento ao público de um posto fiscal, recebeu um documento de um contribuinte, de um administrado, protocolou esse documento, deu a via do protocolo ao administrado. Essa pessoa não é a que analisa, então ela vai encaminhar para quem analisa. Isso é um ato apenas de expediente, esse ato administrativo de encaminhamento. Outra classificação relativa aí aos atos administrativos diz respeito à formação do ato. Eu tenho atos simples, complexos e compostos. O ato simples, ele é um ato que emana de um único órgão, administrativo. No ato simples, eu tenho apenas um órgão e um ato administrativo. É um único órgão que manifesta a vontade administrativa. Então, quando eu sempre venho nessa toada de tentar dar exemplos da nossa prática, quando uma autoridade administrativa tributária reconhece a isenção de ICMS sobre a aquisição de um táxi, o primeiro táxi do taxista tem convênio autorizativo dessa isenção. Então, quando a administração reconhece a isenção, esse é um ato simples, porque é apenas a Secretaria de Fazenda que está praticando esse ato. É um ato de reconhecimento da isenção praticado por um único órgão administrativo. Nós temos também os atos chamados de complexos. Aqui é um pouquinho diferente porque eu vou ter
dois órgãos administrativos diferentes praticando um único ato. Então, aqui eu tenho dois órgãos e um ato administrativo. Imagine você uma resolução conjunta da Secretaria da Fazenda com a Procuradoria-Geral do Estado. Foi concedida anistia em débitos tributários, inscritos em dívida ativa e não inscritos. A lei concedeu, então, uma anistia em relação a débitos tributários, a penalidades, a anistia se direciona a penalidades, e esses débitos, parte deles estava inscrita em dívida ativa e parte não estava. Então, é feita uma resolução conjunta da Procuradoria do Estado, que é responsável pelos débitos inscritos, com a Secretaria da Fazenda, que é responsável pelos débitos não inscritos no que diz respeito à cobrança. Então, naquele momento, aquela resolução conjunta é um ato único, porém, emanado de dois órgãos administrativos. Por isso, nós vamos chamar de ato complexo. Além do ato complexo, nós temos o ato composto. O ato composto é interessante porque ele tem um ato principal e outro acessório. Composto, quando você fala em composto, tem que ter elementos. Correto? Composto tem que ter elementos. E no ato composto, eu tenho um ato principal e um ato acessório. Então, no ato composto, nós vamos ter um ato que é principal, mais um ato administrativo, que é acessório. Conforme ilustração, o ato administrativo principal e o ato administrativo acessório. Então, é um ato composto por um principal e um acessório. Um exemplo em que isso acontece: o auto de infração, a partir de determinado valor, precisa passar pela Comissão de Controle de Qualidade, CCQ. Esse ato aqui é o principal, é o lançamento. Esse aqui é o acessório. Então, esse aqui é um ato que, em conjunto, denomina-se composto. É no dia a dia da sua futura atividade profissional, do seu futuro exercício de cargo, você percebeu que você vai respirar direito administrativo? Daí a importância dessa disciplina para a prova. Outra classificação, para a gente não deixar nenhuma para trás, é a classificação quanto à eficácia. Aqui, quanto à eficácia, alguns autores chamam, eu até prefiro chamar quanto à validade. Então, o ato vai ser válido quando todos os elementos do ato administrativo estiverem preenchidos. Ok, então ele é válido. Ele é nulo quando ele contiver vícios. Então, aí nós teremos um ato nulo. Gente, nós estudamos desvio de poder, excesso de poder. Claro, quando eu tiver um vício de desvio de poder, um vício de finalidade, é claro que aquele ato não preenche um dos elementos do ato administrativo, um dos requisitos, que é o requisito finalidade. Portanto, eu estarei diante ali de um ato nulo. Há uma distinção que se faz entre ato nulo e anulável, nós vamos fazer na aula de hoje ainda, mas não é esse o momento propício para tanto. Então, os atos administrativos podem ser nulos quando contiverem vícios. Quando contiver vício, ele é nulo. E temos os atos inexistentes. Eles têm apenas uma aparência de ato administrativo, mas não são. Eles parecem, olha lá, sumiu, mas não são um ato administrativo. É o ato que eu chamo de denorex, parece, mas não é. Gente, para quem não sabe,
Eu vou falar porque eu sou fã daquele canal do YouTube Nostalgia, um grande canal do YouTube. E lá tem um vídeo que fala de propagandas antigas, e aí fala da propaganda do Denorex, que era um shampoo para caspa, mas ele tinha um cheiro forte e parecia cheiro de remédio. Acho que não existe mais o Denorex. Então, Denorex parece remédio, mas não é. E aqui o ato é parecido. Tá? Eu não sou desse tempo que fazia propaganda de Denorex, é lá na década de 80, eu não tinha nem nascido ainda. Agora, esse ato inexistente, todos nós somos do tempo dele, porque pode pintar na sua prova. E aí, quando eu falo em ato inexistente, é aquele que tem uma aparência de ato administrativo, mas não é. Se você, por exemplo, pegar um alvará de funcionamento de um estabelecimento, mas esse alvará ele for falsificado, a pessoa fez aquilo numa gráfica, colocou uma assinatura falsa, não teve nenhum servidor público envolvido nessa situação, então aquilo é um ato administrativo inexistente. Embora esteja funcionando o estabelecimento, por exemplo, um bar, lá no bar conste na parede, igual consta aqui meus livros de direito tributário, conste lá na parede, né, orgulhosamente o alvará, aquele alvará foi fabricado numa gráfica, aquela assinatura nem de um servidor público é. Então, esse é um ato inexistente. É diferente se fosse um alvará assinado por uma autoridade administrativa incompetente. Foi a administração, nesse caso, que eu estou falando agora, que produziu, que assinou. Mas a autoridade que assinou era incompetente. Então, não estou falando aí já de um ato inexistente, eu estou falando de um ato nulo. Porque eu tenho um vício de competência. A autoridade que assinou não tinha a atribuição de assinar aquele ato. Agora, quando eu falo de atos inexistentes, aí sequer é servidor público quem assinou. Os atos administrativos também podem ser classificados quanto à sua exequibilidade. Exequibilidade é uma das classificações mais cobradas em provas, então muita atenção a ela, até porque é uma classificação em 4 modalidades de atos administrativos. Mas, na verdade, todos se associam. Então, eu tenho, em primeiro lugar, o ato administrativo imperfeito. Ele não completou o ciclo de formação. O ato imperfeito, se eu colocá-lo numa linha do tempo, ele está no começo da linha do tempo, ele é imperfeito, porque ele ainda não completou o ciclo de formação. Vamos imaginar que a Secretaria da Fazenda do Estado do Acre resolva alterar o horário de funcionamento de todas as repartições fiscais. O horário de atendimento ao público de todas as repartições fiscais. Então, a Secretaria da Fazenda, ela vai expedir um ato normativo, comunicando, pode ser um comunicado, comunicando a alteração do horário de funcionamento de todas as repartições estaduais para atendimento ao público. A autoridade competente elabora o documento e assina. Só que, como esse assunto é de interesse geral, é um ato geral porque atinge o público externo, não tem destinatários específicos, a única forma de dar publicidade a esse ato é publicar no Diário Oficial. Então, o ato está pronto, está assinado, mas não está publicado no Diário Oficial. Portanto, ele é um ato administrativo imperfeito. Ele não completou o ciclo de formação, precisaria ter sido publicado no Diário Oficial para completar o seu ciclo de formação. O ato só vai ser perfeito no dia em que ele for publicado no Diário Oficial. Aí ele terá completado o seu ciclo de formação. Então, a alteração do horário de funcionamento das repartições fiscais para atendimento ao público no estado do Acre foi alterado esse horário e foi isso publicado no Diário Oficial do Estado. Então, a partir do momento em que foi publicado, o ato
completou o ciclo de formação. A partir dali, ele é um ato perfeito. Próxima etapa na linha do tempo, então, é que o ato seja perfeito. Mas acontece que alguns atos administrativos são expedidos com prazo ou condição. Se aparecer a palavrinha se, ou se aparecer a palavrinha, ou uma data, ou um prazo, ou a palavrinha momento, você já começa a perceber que tem alguma coisa ali de diferente. E o que tem de diferente é o seguinte, é que o ato, embora tenha completado seu ciclo de formação, foi publicado, tem poréns. Vou dar um exemplo. Naquela questão da alteração do horário de funcionamento das repartições fiscais para o público, fica estabelecido que a alteração desse horário de funcionamento é apenas a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Opa, então esse ato, ele é perfeito porque já foi publicado, porém, embora perfeito, ele é pendente. Por que que ele é pendente? Porque ele ainda não está apto a produzir efeitos. Ele ainda está pendente, não chegou o 1º de janeiro ainda. Então, o ato pendente não está apto a produzir efeitos. É o próximo estágio. Ele é imperfeito, completou o ciclo de formação, é perfeito, mas se tem lá um termo, um prazo para que ele possa produzir efeitos, ele fica pendente. Já o ato consumado é aquele que produz ou produziu os seus efeitos. Veja que ele se torna consumado. No meu exemplo, a partir de 1º de janeiro, o ato estará consumado. Perfeito quando publicou, consumado quando começou a produzir os seus efeitos. Tudo bem? Explicado, exemplificado, todas as classificações dos atos administrativos, mas os atos administrativos também podem ser estudados segundo as suas espécies, segundo as suas naturezas. Aqui são critérios de classificação que subdividem os atos administrativos. Agora, intrinsecamente considerados, cada ato administrativo tem uma natureza, e aí existem várias naturezas diferentes que podemos estudar. Então, vem comigo na tela, quanto a essa natureza, os atos administrativos são de várias espécies. Primeira espécie muito tranquila, os atos normativos, aqueles decorrentes do poder normativo, decreto, regulamento, regimento, resolução, deliberação. Então, os atos normativos são atos gerais e abstratos. Eles estão direcionados a destinatários indeterminados, nós já sabemos disso. Esses destinatários indeterminados devem respeitar esse ato. O ato não pode ir contra a lei. O limite do ato normativo administrativo é a lei, seja um decreto, uma resolução, uma instrução normativa. Tudo isso nós já vimos em poder normativo. Então, esse é o ato que a gente chama de normativo. Volta comigo aqui. Ato normativo estabelece normas para destinatários indeterminados. Os atos ordinatórios, eles vão disciplinar o funcionamento da administração pública. Eles estão muito ligados ao poder hierárquico. São ordens direcionadas pelos superiores aos subordinados no âmbito da administração pública, que tem por objetivo disciplinar o seu funcionamento. Então, são atos administrativos, os ordinatórios, que contêm comandos que são ordens internas. Eles são dirigidos para o próprio público interno da repartição pública, do órgão público, da entidade pública. São as instruções, os avisos, as circulares, as portarias, as ordens de serviço, os despachos e os ofícios. Geralmente, o público a que se destina é o público interno, os servidores, os agentes públicos em geral.
atos ordinatórios. Temos também os atos administrativos negociais. Aqui, no ato negocial, existe uma vontade da administração que coincide com o interesse, uma pretensão do particular. Quando você ouve falar em ato negocial, o que vem primeiro à sua cabeça? Pode ser sincera. Pode ser sincero. Quando eu falo em negócio, o que vem primeiro à sua cabeça? É ato? Não, é contrato. Claro que você pensou em contrato. Se você não pensou em contrato, é porque nesse momento acabou não pensando, mas em algum momento você pensaria em contrato quando eu falasse a palavra negócio. Mas o ato negocial é o termo utilizado, negocial, pelo doutrinador, não quis dizer contrato. Até porque nós sabemos que o ato administrativo é unilateral. Se cair em prova dizendo de ato administrativo bilateral, aquela alternativa está errada, porque não existe ato administrativo bilateral. Então, estamos falando de ato administrativo unilateral. Então, onde que está o caráter negocial do ato administrativo negocial? Muito simples. Sempre que o administrado faz um pedido e a administração concorda com esse pedido, eu tenho um ato negocial. Pediu lá um alvará de funcionamento de um estabelecimento, negocial. Requereu uma licença para vigilância sanitária, negocial. Quando o ato é praticado, quando a administração pública concede o alvará, concede a licença, nós estamos diante de atos administrativos de caráter negocial. Por quê? Porque a vontade da administração está coincidindo com a vontade do particular. É isso aqui, ó. O particular, o administrado, pleiteia algo para a administração e a administração concorda, defere o pedido. Por isso o termo negocial. Você vai encontrar isso na licença, na autorização, na permissão, na admissão, na aprovação, no visto, na homologação, na dispensa e na renúncia. Aqui, ó, não há imperatividade, você já deve ter percebido, não há imperatividade. Não existe. E lembrando que quando eu falo em autorização, a autorização, isso é muito cobrado em prova, por isso que eu estou mencionando, é discricionária. Porém, quando eu falo em alvará, eu falo em licença, eu estou falando em atos vinculados. De qualquer forma, eles são negociais, porque a vontade da administração coincide com a vontade do particular. Temos também os atos enunciativos. Os atos enunciativos são meramente informativos, apenas atestam uma situação. Os atos enunciativos não alteram nada no mundo jurídico, mas são unilaterais e são praticados pela administração em supremacia em relação ao particular. No fisco, nós expedimos as certidões de regularidade relativas a débitos fiscais. Então, você tem a certidão negativa, você também tem a certidão positiva, a positiva com efeito de negativa. Ali a administração não está mudando nada no mundo jurídico. A administração apenas está informando uma situação pré-existente. Se o contribuinte tem débito, se não tem, se tem, mas a exigibilidade está suspensa, etc. O atestado médico também é um ato enunciativo. A certidão de tempo de serviço expedida lá perante o órgão para você entregar perante o órgão previdenciário para fins de contagem de tempo, aposentadoria, é um ato administrativo enunciativo, tá? Então ali nos atos enunciativos eu tenho apenas uma informação. Eu tenho uma certidão, eu posso ter um atestado e até um parecer. O parecer também é um parecer jurídico, um parecer técnico. Está apenas informando algo para quem vai decidir, para quem vai praticar um ato administrativo que altera algo no mundo jurídico. Aqui, o que altera é de se informar, de se dizer sobre uma situação jurídica pré-existente.
Então, aqui nós temos várias classificações. Temos os atos punitivos, já falamos muito deles em poder de polícia, decorrentes, sempre que eu tenho uma infração, corresponde a ela uma penalidade, uma multa, uma interdição, o embargo de obra, a destruição de coisas e outros. Então, aqui passamos pelas várias espécies de atos administrativos, depois de tê-los classificado, e com isso temos todo o arcabouço teórico, toda a fundamentação teórica necessária para no próximo bloco da aula estudarmos revogação e anulação dos atos administrativos. Desfazimento do ato administrativo. O desfazimento do ato administrativo é uma forma de extinção do ato. O ato administrativo pode se distinguir de diversas formas. Ele pode se extinguir pelo seu cumprimento dos efeitos, os efeitos a que se destinava foram cumpridos, ele vai ser extinto. O ato administrativo pode ser extinto pelo prazo, pelo termo de prazo. O ato administrativo pode se extinguir diante de uma condição resolutiva. Há várias formas de extinção pela morte do destinatário do ato, também isso pode acontecer. Então, há várias formas de extinção do ato administrativo, mas ele pode se extinguir também por desfazimento. No desfazimento, nós temos várias maneiras de desfazer os atos administrativos, mas aquelas que são efetivamente cobradas nas provas em geral, são a de desfazimento do ato administrativo por anulação e revogação. E nós vamos estudar, em primeiro lugar, a revogação do ato administrativo, que é assim conceituada pela doutrina. A revogação é a extinção de um ato administrativo válido. Então, extingue-se ato válido, não tem vício. Aqui tem vício? A pergunta é, há algum vício, alguma nulidade no ato administrativo? A resposta é não, não tem vício. Então, a extinção de um ato válido ou de seus efeitos por outro ato administrativo. Então, o ato é extinto por outro. Esse aqui é o ato de desfazimento que nós falamos. Desfazimento. Então, um ato de desfazimento extingue outro que é válido por razões de conveniência e oportunidade. Então, estamos falando aqui de revogação por questão de mérito. Nós estamos falando de revogação apenas nos atos discricionários. Apenas atos discricionários podem ser revogados. Não tem como revogar ato vinculado, porque ato vinculado não tem conveniência e oportunidade. Então, aqui eu disse, e vou agora reenfatizar, que a distinção entre atos vinculados e discricionários era muito importante no âmbito do direito administrativo, que solucionava diversas situações. Uma delas está aqui, revogação por questão de conveniência e oportunidade. Por mérito, não há mérito no ato vinculado, logo o ato vinculado é irrevogável. Onde que eu vou conseguir ter revogação? Nos atos discricionários. Muito bem, vou dar um exemplo para você. Essa semana mesmo, estava se desenvolvendo uma operação de fiscalização aqui no Fisco Paulista. A minha equipe estava participando com alguns colegas auditores dessa operação. Era uma operação chamada de inadimplentes, uma operação de imagem. O que é a operação de imagem? O fisco demonstrar a sua presença e também uma certa forma de pressão junto ao contribuinte, porque essa operação era uma operação de verificação de operações individualmente em relação ao contribuinte. Esse contribuinte, inclusive, estava inadimplente há muito tempo. Durante a operação, nós passamos a verificar as operações desse contribuinte, montamos um plantão na porta dessa empresa e essa operação surtiu um efeito interessante. Para ficar livre da gente, o contribuinte foi lá e parcelou os seus débitos em atraso. Então, ali nós tivemos
uma operação de fiscalização que tem até certos questionamentos sobre ela. O contribuinte poderia até ter questionado judicialmente por dizer que seria uma forma de pressão, uma sanção política, esse tipo de operação, mas nós estávamos atuando ali em uma linha tênue, afinal de contas não estávamos cobrando o contribuinte, apenas estávamos verificando a regularidade das suas operações, mas numa operação incisiva em relação a esse contribuinte, pois esse contribuinte mudou o comportamento. Ele foi lá, parcelou seus débitos, pagou a primeira parcela e, diante disso, verificou-se que não era mais conveniente e oportuno continuar realizando aquela operação, dado ao fato de que houve a mudança de comportamento por parte do contribuinte, o que nós havíamos feito, aquela operação de fiscalização, ela atingiu seus objetivos, não tinha sentido mais que ela continuasse. Então, por conveniência e oportunidade, houve a revogação do ato administrativo que determinava aquele plantão junto àquela empresa. Veja que o ato revogado era discricionário. Não havia nenhuma lei, nenhuma norma que determinasse que aquela empresa fosse fiscalizada, quanto mais daquela maneira. Mas por questão de conveniência e oportunidade, levando-se em consideração que era um contribuinte relevante, que movimentava um volume elevadíssimo de operações, optou-se por, discricionariamente, expedir uma ordem de fiscalização para aqueles plantões junto àquela empresa. A partir do momento que os plantões surtiram efeito, porque além disso, durante os plantões, havia a determinação de que houvesse reuniões com os gestores da empresa para sensibilização desses gestores quanto à importância de que eles parcelassem seus débitos ou os quitassem, mas não tendo condição de quitar, que parcelassem. Então, diante de toda essa operação, diante de todos esses procedimentos, o contribuinte manifestou a vontade de mudar seu comportamento e deu uma boa sinalização de que estaria modificando o comportamento. Diante disso, mais uma vez, por conveniência e oportunidade, entendeu-se que não haveria sentido de continuar com a operação e o ato que determinou a sua realização foi revogado. Então veja, eu vou mostrar para você na telinha agora. Quando eu tenho a revogação de um ato administrativo, eu tenho a prática do ato, ele tem que ser um ato discricionário, não pode ser um ato vinculado, então tem que ser um ato praticado com discricionariedade, com conveniência e oportunidade. Esse ato é válido, é sempre um ato válido, não estamos discutindo a validade do ato, a eficácia do ato, e aí chega um momento em que a administração opta por revogar esse ato administrativo. Aqui, mérito, conveniência e oportunidade na prática, aqui na revogação, mérito. A revogação, a competência para fazê-la, o sujeito ativo, quem pode revogar, é apenas o mesmo poder que editou o ato administrativo. Um ato administrativo não pode ser revogado por outro poder. Vamos imaginar que o contribuinte entrasse com uma ação pleiteando ao Poder Judiciário que determinasse ao fisco que revogasse o ato. O Poder Judiciário julgaria improcedente essa ação, dado ao fato de que um outro poder não pode revogar o ato do poder que praticou. Então, apenas a Secretaria da Fazenda que praticou o ato poderia revogá-lo. Esse ato foi praticado pelo delegado tributário. Somente o delegado poderia revogar esse ato, ou um superior hierárquico a ele, pertencente ao mesmo poder, ao poder executivo. Não há possibilidade, então, de um outro poder revogar o ato administrativo. Só o próprio poder revoga. Então, aqui para ficar claro para vocês, em matéria de revogação, o Poder Judiciário não pode revogar atos do Poder Executivo. Olha o juiz aqui, olha o homem da capa preta. Ele não revoga. A revogação produz efeitos que nós chamamos de ex nunc.
O que é o efeito ex nunc? Efeito ex nunc é o efeito não retroativo. É o efeito a partir da prática do ato para frente. Se eu colocar numa linha do tempo, o efeito ex nunc é para frente, da data da prática do ato para frente. Ele não atinge os atos pretéritos, não atinge os efeitos pretéritos, melhor dizendo, do ato administrativo, pretéritos em relação à data da revogação. Ex nunc, para você memorizar, é só fazer assim, ó. Ex nunc na nuca para frente. Bate na nuca, ex nunc na nuca para frente. Isso é um decorebinha para você memorizar o efeito ex nunc. Efeito ex nunc é para frente, ele não retroage. Ou então você pensa assim, nunc vem de nunca, nunca retroage. E por que isso? Porque todos os efeitos do ato devem ser considerados válidos. Ele era um ato que não tinha nenhum vício, ele era um ato válido. Então, enquanto durou, tem que produzir efeitos. A partir do momento que for revogado, é claro que a partir dali não produz mais efeitos. Então, funciona assim. Quando eu tenho a revogação do ato administrativo, ele não vai retroagir a sua prática, a data da prática. A revogação produz efeito ex nunc. Nunca retroage, nunc na nuca para frente. Então, os atos praticados, os efeitos do ato e os atos praticados com base naquele ato são válidos até a data da revogação. Daqui até aqui, ó, os efeitos e os atos praticados com base nesse ato aqui são todos válidos. A partir daqui, a revogação produz efeitos, então eles são considerados revogados. Esse é o ato administrativo revogado. Essa é a revogação. O objeto da revogação é sempre um ato administrativo válido ou relação jurídica válida dele decorrente, que seja inconveniente ou inoportuno. Então, quando o ato se torna inconveniente ou inoportuno, é que ele vai ser revogado, enquanto conveniente e oportuno ele permanece no mundo jurídico. Observe que a revogação ela não gera nenhum direito à indenização, nenhum prejuízo pode ser contabilizado. E por que isso? Porque o ato era válido até então. Ele não tinha nenhum vício. Ele era conveniente e oportuno. A partir do momento que ele deixou de ser conveniente e oportuno, ele é revogado. Observe que, por outro lado, existem atos administrativos que são irrevogáveis. Exatamente isso que você está ouvindo. Então, se por um lado não tem direito à indenização, à revogação, os atos administrativos podem ser irrevogáveis. De duas formas. Um, por força de lei. Dois, por natureza. Aqui, ó, por força de lei, é muito fácil. Sempre que a lei disser que a administração praticará o ato em caráter irrevogável, é que aquele ato não pode ser mais revogado. Lá no processo administrativo, no plano federal, nós estudamos o processo administrativo federal aqui no âmbito estadual, porque a maioria das leis estaduais praticamente espelha, copia a lei federal. A maioria das leis municipais copia as leis federais. Então, aqui no nosso curso para fiscos estaduais e municipais, nós vamos estudar a lei federal. Lá na lei do processo administrativo federal, existe lá uma disposição que diz que um determinado ato é praticado em caráter irrevogável. Então, é por força de lei que aquele ato não pode ser revogado. Agora, existem atos administrativos que são irrevogáveis por natureza. Não precisa da lei dizer. Pela lógica, eles já não são revogáveis. E eu vou mostrar para vocês que atos são esses. Atos administrativos que não podem ser revogados, atos irrevogáveis por natureza. O primeiro deles é o vinculado. E aqui é muito fácil para você que já estudou ato vinculado e discricionário. Já estudou poder vinculado e poder discricionário.
O ato vinculado, ele é só legalidade, ele é puro sangue. Não há juízo de mérito, de conveniência e oportunidade, não tem margem de escolha. E é só no ato discricionário que eu posso ter revogação, porque a revogação é mérito, é conveniência e oportunidade. Então, os atos vinculados, obviamente que são irrevogáveis. Também são irrevogáveis os atos consumados. Um ato administrativo que já produziu todos os efeitos, ele não pode ser revogado. Não tem como revogar se todos os efeitos já foram produzidos. Uma prefeitura autoriza a realização de uma festa numa praça pública. Essa festa ocorre. Terminou a festa. No dia seguinte, vai lá o prefeito e revoga a autorização. É um ato irrevogável, não tem como ele revogar a autorização, porque o ato já foi consumado. Já produziu todos os seus efeitos, a festa já aconteceu, já acabou, já foi todo mundo embora para casa feliz. Então, o ato consumado é irrevogável. São irrevogáveis também os atos que integram um procedimento. Revoga-se o procedimento, não revoga-se um ato. Você tem que revogar todo o procedimento até a data do ato, pelo menos. Então, não há como revogar atos do procedimento. Eu posso revogar todo o procedimento. Também é irrevogável os atos, são irrevogáveis os atos declaratórios e enunciativos. Por que são irrevogáveis? Porque eles estão apenas declarando uma situação que existe. Estão declarando um fato, os declaratórios, ou os enunciativos estão informando um fato, enunciando um fato. Uma declaração de tempo de serviço. O tempo de serviço já aconteceu. Está declarado o tempo de serviço. Eu não tenho como revogar essa declaração de tempo de serviço. O tempo de serviço não muda. Se eu estou declarando hoje que a pessoa trabalhou 17 anos, amanhã eu não posso revogar para dizer que ela trabalhou 15, porque a informação não muda. Ah, mas estava errado, então não estou revogando, eu estou anulando porque tinha um vício de objeto, estava com conteúdo errado. Não existe revogação de ato declaratório, assim como não tem revogação de ato enunciativo. Um atestado, atestado de frequência. Atestado diz que o servidor compareceu à repartição todos os dias no mês. Perfeito, atestado de frequência. Ah, mas eu vou revogar esse atestado de frequência. Eu não posso. A frequência existiu, como que eu revogo? É um ato informativo, enunciativo. Ah, mas tinha uma informação errada, ele faltou um dia. Então, o que eu estou fazendo, eu não estou revogando, eu estou anulando, porque a informação errada é um vício de objeto. Havia um conteúdo equivocado, havia um erro, uma falsidade na informação daquele atestado de frequência. Agora, revogar não entra em questão conveniência e oportunidade. E, por fim, eu não posso revogar atos, claro, que geraram direitos adquiridos. Direito adquirido é protegido constitucionalmente. A lei colocará a salvo o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Então, direito adquirido, o ato que gerou esse direito, é um ato irrevogável. Então, você vê que todas as situações de irrevogabilidade do ato administrativo por natureza têm uma lógica. Mas se você quiser memorizar todas elas, além de tentar, numa hora de prova, responder pela lógica, você pode usar um decorebinha que eu vou te ensinar. Aliás, você pode dar tudo de si para lembrar quais são os atos irrevogáveis. Você pode dar tudo de si para lembrar quais são os atos irrevogáveis. Está aí seu decorebinha. É o você pode dar. Você pode dar tudo de si para lembrar. V de vinculados, C de consumados, PO de procedimento. Aí você fala, Alain, mas teria que ser você pode dar, porque não, pode dar, PO. Tem gente que fala procedimento. O Vanderlei Luxemburgo, o treinador de futebol, que acompanha futebol, como é que ele fala? Olha, é o seguinte, procedimento do meu time hoje vai ser o seguinte. Não é assim que diz o Vanderlei Luxemburgo? Então,
é de procedimento. Segue aí. Nós temos os atos declaratórios. Então, é de e os enunciativos. De. Você pode, direito adquirido, dar. Você pode dar. Estão aqui todos os atos administrativos que são irrevogáveis. E a anulação? A anulação já dei pistas. Falando da revogação, que é questão de conveniência e oportunidade, sempre que eu citava uma situação que tinha vício, eu falava, não, isso aqui já não é caso de revogação, é caso de anulação. De fato, a anulação, ela decorre de um vício quanto a um elemento do ato administrativo. Sempre que eu tiver uma ilegalidade, a autoridade que praticou o ato não for aquela legalmente competente, a finalidade for desvirtuada em relação àquela prevista em lei, o objeto estiver em desacordo com a lei, eu terei um vício. Esse vício é uma ilegalidade que leva à anulação do ato administrativo. Então, quando eu falo em anulação, é o desfazimento do ato administrativo por razões de ilegalidade. Então, aqui é um pouquinho diferente. Eu tenho na linha do tempo o ato praticado. Esse ato, ele é praticado com uma ilegalidade. Veja aqui, ó, que o agente público, ele deixou de respeitar um direito do administrado, cometeu uma ilegalidade e, por conta disso, o ato é anulado. O ato administrativo é anulado. Então, a anulação decorre de ilegalidade. Tanto é que, diferente da revogação, a anulação também pode ser decretada pelo Poder Judiciário. A própria administração pode anular? Pode. Poder de autotutela. Estudamos já a autotutela. Então, a própria administração pode anular um ato ilegal que praticou. Mas, se ela não anular, o Poder Judiciário também tem competência para anular o ato. Então, a competência ou sujeito ativo é a própria administração. Então, aqui está a autotutela ou o Poder Judiciário. Então, aqui está o controle judicial. Vamos lá. O fisco, ele promove a cassação da inscrição de um estabelecimento varejista de combustível. Esse estabelecimento varejista de combustível teve a sua inscrição cassada porque teria adulterado o combustível. E combustível adulterado é de origem ignorada, é sem pagamento de tributo, então é da competência da Fazenda, pela falta de pagamento de ICMS sobre esse combustível de origem ignorada, é de competência da Fazenda cassar, sim, a inscrição desse contribuinte, desde que haja uma lei estadual estabelecendo. No estado de São Paulo, nós temos essa lei. Então, no estado de São Paulo, nós fazemos coleta de amostras de combustíveis, mandamos para um laboratório credenciado, esse laboratório analisa se há ou não conformidade. Se o combustível estiver desconforme com as normas da ANP, abre-se um processo administrativo de cassação contra o contribuinte. Mas eu vou te dar uma situação aqui de autotutela. Uma coleta de combustível é feita junto a um contribuinte. Essa coleta é um ato administrativo, há uma determinação, em primeiro lugar. Depois nós temos 2 fiscais que executam a coleta diante do contribuinte, a coleta das amostras, isso é um ato administrativo, e remetem a coleta para análise. Pois aí chega a amostra de combustível no laboratório e o laboratório percebe que o lacre estava rompido. Houve uma ruptura do lacre, não se sabe o motivo, não se sabe a causa. Quando o combustível é coletado, é claro que ele é lacrado para que haja garantia para o contribuinte que ninguém vai trocar o conteúdo do combustível bom por um combustível ruim, só para prejudicar o contribuinte. Então, para evitar isso, é feito um lacre assinado, rubricado, bonitinho, e vai para o laboratório. Chegou lá no laboratório,
o laboratório percebeu que o lacre estava rompido. Pode ter sido acidentalmente, não estou falando que houve má fé, mas já aconteceu. O que o laboratório faz? Ele informa o fisco da ruptura do lacre e é claro que o fisco, ele próprio, para evitar qualquer alegação de nulidade do procedimento, ele revoga o ato administrativo que praticou. Quando ele revoga aquele ato administrativo da coleta, vamos arrumar, ele anula. Olha, fica atento aí, errei de propósito para ver se você estava atento, hein? Olha só. Então, o que ele faz aí? Ele anula. Não é questão de conveniência e oportunidade, houve um vício de forma. Aquele lacre é uma forma prevista em lei, é uma forma indispensável, uma forma que não dá para passar por cima dela, porque lá na frente vai anular o processo. Então, nesse sentido, para evitar qualquer alegação de ilegalidade, o fisco vai lá e ele próprio anula o procedimento. Anula o ato pelo fato de que ele, fisco, enviou para o laboratório com o lacre rompido. Houve um vício formal, vício de forma. Uma outra situação, o fisco impõe ao contribuinte um regime especial, é um contribuinte inadimplente também, e aí a Fazenda resolve impor um regime especial de cumprimento de obrigações tributárias. Determina que esse contribuinte deve pagar o seu imposto nota por nota fiscal e que só ficará credenciado se estiver em dia com o pagamento de todas as notas fiscais, do ICMS de todas as notas fiscais. Se ficar uma nota fiscal sem guia de recolhimento de ICMS, é bloqueado o sistema da nota fiscal eletrônica para esse contribuinte e ele não emite nota fiscal eletrônica. Esse contribuinte entra na justiça dizendo que isso é abuso de poder, que o fisco não tem competência para determinar, dado esse regime especial, dado ao fato de que ali nós temos uma sanção política, uma medida para forçar o pagamento de tributo em desacordo com a regra do CTN, que seria inscrever o débito em dívida ativa, constituir o crédito tributário, inscrever o débito em dívida ativa e então partir para a cobrança judicial. Perdão? Então, com base nisso, a Secretaria da Fazenda, ela é impetrada, a autoridade que determinou o regime especial é impetrada em um mandado de segurança e nesse mandado de segurança o juiz anula o ato. Pode o juiz anular o ato? Pode, porque aqui nós tivemos um vício. O vício aí é de objeto. O efeito jurídico do ato, que era bloquear a emissão de nota fiscal, foi considerado ilegal pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário pode anular o ato administrativo. Então, nós temos aí a anulação por autotutela ou pelo Poder Judiciário. Ainda no campo da anulação dos atos administrativos, é importante nós dizermos, então, que o Poder Judiciário pode, sim, anular atos administrativos. E que ele pode anular, inclusive, atos discricionários. Isso mesmo! Ele pode anular um ato que foi praticado por conveniência e oportunidade. Havia vários caminhos, optou-se por um, e o juiz vai lá, por uma questão de ilegalidade, ele procede à anulação do ato administrativo. Mas, Alain, ato discricionário não revoga? Revoga, mas anula também. Não esqueça, vamos colocar isso aqui. O ato vinculado, ele só tem legalidade. Já o ato discricionário, ele tem legalidade e ele tem discricionariedade. Estou abreviando aqui. Significa dizer que o ato vinculado, ele só pode ser anulado, ele só anula. Como não tem discricionariedade, para ato vinculado, eu falo em revogação,
Claro que não. Ato vinculado não revoga. Agora, o ato discricionário, nós já vimos que é ele que pode ser revogado, então ele revoga. Mas ele também tem uma parte de legalidade, porque a discricionariedade é nos limites da lei. Então, ato discricionário anula. Anula por questão de ilegalidade. Ficou claro para você? É diferente da revogação. Aqui, o judiciário pode anular, e a anulação é tanto de ato vinculado quanto de ato discricionário. Lá na revogação, o judiciário não revoga e a revogação é somente de ato discricionário. E o efeito da anulação? Veja que a anulação, ela não é de um ato válido, ela é de um ato inválido. Se é inválido, é desde a origem, ele não pode produzir efeitos. Portanto, a anulação tem efeito retroativo, que é o efeito que a gente chama de ex tunc na testa para trás. Tunc na testa para trás. Essa aula eu saio machucado dela. Então, vamos lá. Quando eu falo aqui de anulação, o objeto da anulação, diferente da revogação, é um ato inválido. Os efeitos da anulação são ex tunc, retroativos. Ou seja, aqui o ato foi praticado, teve uma ilegalidade na prática desse ato e, com base nisso, o ato foi anulado. Na anulação, ela produz efeitos retroativos à origem. O ato está anulado desde a origem. Significa dizer que, se houver prejuízo a terceiros, haverá direito à indenização, quando terceiros de boa-fé tiverem sido prejudicados pelo ato praticado. Então, sempre que um ato for anulado e ele produziu efeitos, e esses efeitos prejudicaram terceiros de boa-fé, se não tiver como voltar à situação anterior para o terceiro de boa-fé, esse terceiro de boa-fé terá direito a uma indenização, porque a anulação retroage à data da prática do ato. A anulação tem efeito ex tunc na testa para trás. Mas será que todo ato administrativo ele é anulado e permanece anulado? Ou melhor dizendo, será que todo ato administrativo que tem vício ele tem que ser anulado? Essa é a melhor pergunta. Todo ato administrativo que tem vício tem que ser anulado? Pensa nessa resposta